Meu nome é Rosa. O padre falava sobre a vida honrada do meu Antônio, sobre seu suor e dignidade, mas eu não ouvia mais nada. O ar pesado da igreja, o cheiro de incenso e de flores murchas, tudo sumiu quando a voz do meu genro Ricardo cortou o silêncio do meu luto. Inclinado no banco, bem ao meu lado, ele sussurrou para a minha filha, Sílvia, num volume calculado para que eu ouvisse com clareza. Agora tudo é nosso, finalmente. A palavra finalmente bateu no meu peito como uma pedra, mais fria e mais dura que a morte do meu marido. Naquele instante, as lágrimas secaram. A dor da perda deu lugar a um gelo que subiu pela minha espinha e paralisou meu coração. Foi como se uma parte de mim morresse ali, junto com Antônio, mas outra, uma parte que eu nem sabia que existia, despertasse. O que você faria no meu lugar? O que você sentiria se a traição viesse no momento mais sagrado da sua dor, cuspida pela boca do homem que sua única filha escolheu para a vida? Escute minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Também me diga de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal. A vida, às vezes, nos obriga a lutar de um jeito que nunca imaginamos, e é importante saber que outras pessoas também encontraram forças onde só havia cinzas. O sermão do padre virou um zumbido distante, um ruído de fundo para a clareza cortante que tomou conta da minha mente. O luto por Antônio era uma dor quente, uma saudade que doía, mas aquecia com as lembranças. O que senti naquele momento foi diferente. Era um frio que não vinha da morte, mas da ganância viva, pulsando ao meu lado. Olhei de relance para o lado. Ricardo tinha um brilho nos olhos, uma satisfação mal disfarçada. E Sílvia, minha filha, minha menina, apenas balançou a cabeça de leve, concordando, como se estivessem fechando um negócio e não velando o pai dela. Ali, no primeiro banco da igreja, diante de toda a nossa cidade, eu entendi que meu luto teria que esperar. Havia uma guerra para ser travada. Eles pensavam que eu era apenas uma velhinha frágil, quebrada pela dor. Uma figura decorativa que logo seria descartada, colocada num asilo ou num quartinho de fundo, enquanto eles tomavam posse de tudo que eu e Antônio construímos com as próprias mãos. Eu os vi trocando olhares por cima da minha cabeça curvada, olhares de cumplicidade, de vitória. A mão de Sílvia, que deveria estar na minha, segurando a minha dor, estava entrelaçada na de Ricardo, celebrando o futuro deles sobre o túmulo do meu passado. Eles não viam a mulher que arava a terra, que vendia queijo na feira de madrugada para pagar os estudos dela. Eles só viam um obstáculo, e um obstáculo que, na cabeça deles, já estava superado. Minha mente viajou para longe dali, para décadas atrás. Lembrei do dia em que eu e Antônio decidimos vender a parte mais fértil da nossa terra, a baixada perto do rio, para pagar a faculdade de Sílvia na capital. Foi como arrancar um pedaço do nosso corpo. Antônio chorou naquela noite, escondido no galpão, achando que eu não via. É para o futuro dela, Rosa, ele me disse, com a voz embargada, para que ela não precise ter as mãos calejadas como as nossas. E agora, o futuro dela era aquele sussurro ganancioso, aquela pressa para nos enterrar, a mim e a memória do pai. As mãos dela não tinham calos, é verdade. Mas o coração, meu Deus, o coração dela parecia ter virado pedra. Depois veio o casamento. Gastamos o que não tínhamos para dar a ela a festa que ela sonhava, com o homem que Antônio nunca engoliu. Esse aí tem olho grande, Rosa. Ele não enxerga nossa filha, enxerga nossa terra. Meu velho me avisou, mais de uma vez. Eu, boba, achava que era ciúme de pai. Defendia a felicidade da minha filha, a escolha dela. Demos o dinheiro para a entrada do apartamento deles, abrimos mão da nossa última reserva, aquela que guardaríamos para uma emergência, para a nossa velhice. E a emergência chegou, mas não era a que esperávamos. A emergência era a ganância deles, um poço sem fundo que agora queria engolir tudo o que restava. Com o tempo, as visitas foram ficando raras. Quando vinham, era sempre com uma história triste, uma dívida inesperada, um investimento que deu errado. O carro deles, cada vez mais novo, estacionava no nosso terreiro de chão batido como uma afronta silenciosa. Os netos, que eu mal conhecia, eram mantidos longe.
O campo tem muita poeira, mamãe. Pode dar alergia neles. Silvia dizia ao telefone, com uma voz que já não parecia a dela. Eu sentia o veneno de Ricardo em cada palavra, em cada desculpa. Ele a fez ter vergonha de nós, da terra que pagou por sua educação, da casa simples que abrigou seus primeiros sonhos. Aos poucos, a solidão se tornou minha companheira constante, mas era uma solidão estranha, vigiada. Eu ouvia o carro dele passando devagar na estradinha de terra à noite, os faróis varrendo a janela do meu quarto. Às vezes, tinha a impressão de que as coisas não estavam no lugar onde eu havia deixado. A caixa de metal onde Antônio guardava os documentos importantes, por exemplo. Eu a encontrei um dia com o fecho um pouco torto, como se alguém tivesse forçado. Contei para Silvia e ela riu. Ah, mamãe, a senhora está ficando esquecida. Deve ter sido a senhora mesma. Eles me faziam duvidar da minha própria cabeça, do que meus olhos viam. A paranoia começou a me consumir. Será que eu estava enlouquecendo? A dor da perda, a idade... Talvez fosse isso. Talvez eu estivesse imaginando coisas, criando fantasmas onde não existiam. Mas então, a imagem do meu Antônio, no seu leito de morte, voltava com uma força brutal. Ele segurou minha mão, a pele dele fina como papel, e seus olhos, já turvos pela doença, buscaram os meus com uma urgência desesperada. Rosa, proteja o que construímos. Não deixe a ganância deles destruir nossa história. Confie no Dr. Mendes, ele sussurrou, com o último pingo de força que lhe restava. Na época, achei que era o delírio da febre. Agora, sentada naquele banco de igreja, o sussurro de Antônio se uniu ao sussurro de Ricardo, e tudo fez um sentido terrível e cristalino. Não era delírio, não era paranoia. Antônio viu o que eu me recusava a enxergar. Ele sentiu o cheiro dos abutres sobrevoando nossa casa, nossa vida. A caixa de documentos forçada, as visitas interesseiras, o afastamento calculado da minha própria filha, tudo se encaixou. Eles não estavam esperando a morte de Antônio. Eles a estavam celebrando como uma libertação, como a abertura de um cofre, e eu era a próxima fechadura a ser arrombada. O padre pediu que todos ficassem de pé para a bênção final. Eu me levantei, mas não era a mesma mulher que havia entrado naquela igreja. A dor ainda estava lá. Uma brasa funda no meu peito pela perda do meu companheiro de uma vida inteira. Mas agora, em volta dessa brasa, havia uma muralha de gelo, uma determinação fria e inabalável. Olhei para o altar, para a imagem do santo que tantas vezes pedi proteção, e fiz uma promessa silenciosa. Não a ele, a mim mesma e a Antônio. Eles queriam tudo. Eles teriam o que mereciam. Nada. Meu olhar cruzou o de Ricardo por um segundo. Ele sorriu, um sorriso pequeno, de pena, como quem olha para um animal ferido. Ele não fazia ideia do que estava por trás dos meus olhos secos. Ele via uma viúva desamparada. Ele não via a leoa que acabara de acordar para proteger o legado de uma vida inteira de trabalho e amor. A bênção do padre ecoou pela igreja, mas em minha alma, a única sentença que importava já havia sido declarada. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. Quando a porta da nossa casa se fechou atrás de mim, o silêncio foi mais ensurdecedor que os pêsames falsos na igreja. O cheiro de café que Antônio passava toda manhã tinha sumido, substituído por um odor de poeira e de tempo parado. Cada móvel, cada retrato na parede, cada rachadura no chão de madeira que eu conhecia de cor, tudo parecia gritar a ausência dele. Mas não era só a saudade que pesava no ar, era a urgência. A guerra tinha sido declarada no lugar mais sagrado, e meu campo de batalha seria ali, entre aquelas paredes que guardavam 50 anos de história. Eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Era hora de lembrar, não com o coração, mas com a mente. Era hora de lutar. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona velha de Antônio, a que tinha o formato do corpo dele, e deixei a escuridão da casa me engolir. As lembranças não vinham mais como um afago, mas como peças de um quebra-cabeça cruel. Lembrei de Ricardo, anos atrás, caminhando pela nossa terra com um olhar que não era de admiração, mas de medição. Ele não via as árvores que Antônio plantou, via a madeira. Não via o riacho, via o potencial para um loteamento. Ele nunca amou minha filha.
Ele se casou com a nossa terra, com o nosso suor, e estava apenas esperando o dono morrer para tomar posse. O sol nasceu, fraco e cinzento, e eu me levantei. Meus ossos doíam, mas minha mente estava afiada como uma faca recém-amolada. Fui até o nosso quarto, ao guarda-roupa de embuia que Antônio mesmo fez. O cheiro dele ainda estava nas roupas. Por um segundo, a fraqueza me atingiu. A vontade de abraçar um paletó velho e chorar até secar. Mas eu a empurrei para o fundo da alma. Em vez disso, procurei a pequena chave que ele guardava num bolso secreto de um casaco de inverno. A chave da caixa de metal. A mesma caixa que eu havia encontrado com o fecho forçado. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Com a chave na mão, fui até o pequeno escritório de Antônio. A caixa estava lá, empoeirada, sobre a escrivaninha. Eu a abri. Dentro estavam os documentos de sempre. A escritura da terra, certidões antigas, algumas fotos em preto e branco. Sílvia e Ricardo já tinham revirado aquilo, eu sabia. Procuravam o testamento, o documento que lhes daria o direito de me expulsar da minha própria vida. Eles o encontraram, um papel amarelado e simples, que deixava tudo para mim, e após minha morte, para nossa única filha. O que eles não sabiam é que aquele testamento era apenas uma isca, um teatro que Antônio e eu montamos para os olhos gananciosos deles. O verdadeiro legado do meu Antônio não estava naquele papel. Estava na memória das nossas conversas noturnas, nos últimos meses de sua vida, quando a dor da doença se misturava com a dor da decepção. Rosa, eles são como corvos, ele me disse uma noite, a voz fraca, mas os olhos firmes. Vão esperar a gente cair para bicar a carcaça. Não podemos deixar. O nosso suor não vai virar luxo para aquele vagabundo. Foi quando ele me contou seu plano. Um plano que construiu em segredo com o Dr. Mendes, nosso advogado e amigo de uma vida inteira. Um plano para proteger nosso passado e garantir que nosso futuro tivesse um propósito. Eles achavam que eu era uma camponesa ignorante, uma velhinha que mal sabia assinar o nome. Deixei que pensassem. A melhor arma na guerra é o inimigo te subestimar. Enquanto Ricardo media nossas terras, Antônio as transferia. Enquanto Sílvia se afastava, envergonhada de nós, Antônio garantia que o nome da nossa família fosse lembrado por algo maior que a ganância dela. Cada visita interesseira, cada pedido de dinheiro disfarçado de emergência, só fortalecia a nossa decisão. Eles não estavam apenas nos abandonando, estavam cavando a própria cova financeira e achavam que nossa herança seria a pá de cal para os problemas deles. Lembrei da última visita do Dr. Mendes, uma semana antes de Antônio partir. Ele trouxe uma pasta grossa de couro. Sentamos na varanda, os três, como velhos amigos. Antônio, já muito fraco, assinou os últimos papéis com a mão trêmula, mas com um sorriso que eu não via há muito tempo. Um sorriso de paz, de dever cumprido. Ele estava transferindo legalmente cada centímetro de terra, cada tijolo desta casa, cada centavo da nossa economia para uma entidade que Ricardo jamais poderia tocar. A Fundação Educacional Antônio e Rosa. Uma fundação para dar a outros jovens do campo a chance que demos à nossa filha, a chance que ela desprezou. Eu tinha o usufruto vitalício, a rainha de um reino que minha filha e meu genro achavam que iriam herdar. Eles podiam bisbilhotar, podiam forçar fechaduras e revirar papéis. Não encontrariam nada, porque a propriedade já não era nossa no papel. Era um legado. E a prova da traição deles, a justificativa final para o ato de Antônio, ainda estava escondida. Eu sabia que precisava encontrá-la. Antônio me disse onde procurar, num dos seus últimos sussurros lúcidos, na voz do passado, Rosa. Ele se condenou pela própria boca. Mal sabiam eles que o pior ainda estava por vir. Comecei minha busca no galpão, o santuário de Antônio. O cheiro de serragem, óleo e terra molhada me envolveu como um abraço. Era ali que ele se refugiava quando o mundo pesava demais. As ferramentas penduradas na parede, organizadas com uma precisão que era a marca dele. As prateleiras cheias de potes com pregos e parafusos de todos os tamanhos. Eu sentia sua presença em cada canto. A voz do passado, ele disse. O que isso queria dizer? Olhei em volta para os objetos que contavam a nossa história. O arado manual que usamos no começo. A primeira seladeira que compramos. Nada.
Minha atenção se voltou para uma prateleira alta, coberta de poeira. Havia ali alguns objetos antigos que ele guardava por sentimentalismo. Uma lanterna a querosene, um rádio de pilha quebrado, daqueles grandes e pesados. Lembrei dele ouvindo os jogos de futebol nesse rádio décadas atrás. A voz do passado. Meu coração acelerou. Peguei um banquinho, subi com dificuldade e alcancei o aparelho. Estava pesado, mais pesado do que deveria. Um medo gelado percorreu minha espinha. Era real? Ou eu estava finalmente perdendo o juízo, vendo sinais onde não havia nada? Levei o rádio para a mesa da cozinha. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. O silêncio da casa era opressivo. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu examinava o aparelho. Havia algo solto dentro. Com uma faca de cozinha, forcei a tampa traseira. Ela se abriu com um estalo seco. E lá dentro, aninhada entre os fios e os circuitos mortos, estava uma pequena fita cassete, daquelas de gravador antigo. Estava enrolada num elástico, junto com um bilhetinho amarelado, com a caligrafia fraca do meu Antônio. O bilhete dizia apenas 3 palavras. A verdade, Rosa. Minhas pernas fraquejaram. Sentei-me bruscamente. Então não era paranoia. Não era coisa da minha cabeça. Antônio sabia. Ele tinha provas. Ele planejou tudo, cada passo. Ele sabia que eu precisaria de mais do que a minha palavra contra a deles. Ele me deixou a arma final. O problema era que o rádio estava quebrado. Onde, nesta casa parada no tempo, eu encontraria um toca-fitas para ouvir o que havia naquela gravação? A angústia começou a me sufocar. A prova estava em minhas mãos, mas era muda. Passei o dia revirando a casa. Armários, gavetas, o quartinho da bagunça. Nada. A frustração era como um veneno. Tinha a verdade ali, a poucos centímetros, e não podia acessá-la. À noite, a exaustão me venceu. Adormeci na poltrona, com a fita na mão, como se fosse um amuleto sagrado. Sonhei com Antônio. Ele estava jovem, forte, sorrindo para mim no meio do nosso milharal. Ele não dizia nada, apenas apontava para a casa. Quando acordei, no meio da madrugada, com o coração batendo forte, eu soube. O carro. Corri para a garagem. A caminhonete velha de Antônio, que não era ligada há meses, estava lá, coberta por uma lona. Puxei o plástico empoeirado e abri a porta, que rangeu em protesto. O cheiro de mofo e gasolina encheu minhas narinas. E lá estava, no painel, o toca-fitas que veio de fábrica, uma tecnologia que Ricardo sempre zombou. Lixo velho, ele dizia. Com as mãos trêmulas, coloquei a chave na ignição. Rezei para todos os santos que conhecia. A bateria, milagrosamente, ainda tinha um pingo de carga. As luzes do painel piscaram fracamente. Era o suficiente. Empurrei a fita para dentro do aparelho. O mecanismo rangeu, engasgou, mas finalmente começou a rodar. Um chiado preencheu o silêncio da garagem. E então ouvi a voz fraca do meu Antônio, quase um sussurro. Por favor, Ricardo, pense na sua esposa, minha filha. E logo em seguida, a voz do meu genro, clara, fria e cheia de desprezo. Pense você, seu velho. Pense que esse império de barro que você construiu vai finalmente servir para alguma coisa. Assine logo os papéis. Ou você quer que a Sílvia saiba das suas dívidas de jogo? Acha que ela vai ficar do seu lado? Ela tem vergonha de você. De tudo isso, o ar me faltou. A crueldade era explícita. Ricardo não estava apenas pedindo, estava chantageando um homem doente em seu leito de morte. Ele continuou, falando dos seus planos de vender tudo, de construir um condomínio de luxo, de como ele e Sílvia finalmente teriam a vida que mereciam, longe daquele fim de mundo. Ele confessou suas dívidas, sua ganância, seu desprezo por nós. E Sílvia, ele a usava como arma. Ele a transformou numa cúmplice, mesmo que por omissão. Cada palavra era uma facada no meu peito, mas também era o prego final no caixão das mentiras deles. Ouvi a fita até o fim, 2, 3 vezes. A dor se misturou a uma clareza gelada. A voz de Ricardo, gravada naquela fita, era a prova irrefutável de tudo. Não era apenas a ganância sussurrada na igreja. Era a podridão da alma dele, exposta sem filtros. Antônio, em sua sabedoria, não confrontou o monstro. Ele o deixou falar, registrar a própria sentença de morte. Ele sabia que a verdade, dita pela boca do mentiroso, era a arma mais poderosa que existia.
Eles me humilharam, me chamaram de louca, de esquecida. Agora, a voz do passado iria gritar a verdade para quem quisesse ouvir. Com a fita segura no bolso, voltei para dentro de casa. O sol estava nascendo de novo, mas desta vez eu não me sentia mais sozinha ou desamparada. Eu tinha Antônio ao meu lado, na sua estratégia, no seu cuidado. Eu tinha a verdade. Olhei para o telefone na parede. Era hora de ligar para o Dr. Mendes. O plano do meu marido era perfeito, mas precisava de um palco, e eu sabia exatamente qual seria. Eles queriam uma celebração? Eles teriam uma que a cidade inteira jamais esqueceria. O jogo não tinha apenas mudado, estava prestes a acabar. Liguei para o Dr. Mendes na manhã seguinte, com a voz mais firme do que eu mesma esperava. Doutor, sou eu, Rosa. O Antônio me deixou uma arma e eu preciso que o senhor me ajude a usá-la. Houve um silêncio do outro lado da linha e então a voz grave e respeitosa do nosso velho amigo respondeu: Estou às suas ordens, dona Rosa. O que Antônio planejou, nós vamos executar. Contei a ele sobre a fita, sobre a chantagem, sobre a crueldade que ouvi com meus próprios ouvidos. Ele não se surpreendeu. Apenas disse: Sabíamos que era algo assim. Antônio só não tinha a prova. Agora temos. Precisamos do palco certo, um lugar onde a humilhação seja tão pública quanto a ganância deles. Foi dele a ideia. Uma ideia de gênio, cruel e perfeita. A festa anual do padroeiro da cidade. O evento mais importante do nosso calendário, onde todos se reúnem no salão paroquial para um grande jantar e um leilão de caridade. Ricardo adorava aquele evento. Era a chance dele de se exibir, de parecer um grande benfeitor, de apertar a mão do prefeito e do padre, posando de homem de sucesso que, em breve, seria o novo dono das terras mais valiosas da região. Ele nunca imaginaria que seu palco de glória seria transformado em seu cadafalso. A vaidade dele seria a isca perfeita para a nossa armadilha. Concordei na hora. A justiça, para ser completa, precisava de testemunhas. Precisava do olhar de toda a cidade. Nos dias que se seguiram, eu me transformei numa atriz. Quando Silvia me ligou, com aquela voz falsamente doce, dizendo que precisavam começar a organizar os papéis do papai e ver o que fazer com a casa, eu respondi com um suspiro cansado. Claro, minha filha, façam o que for preciso. Eu já não tenho cabeça para nada disso. Estou tão confusa. Eu a ouvia sussurrar para Ricardo ao fundo, e a satisfação na voz dela quando desligou era palpável. Eles me viam exatamente como queriam, uma velhinha senil, quebrada pela dor, pronta para ser manipulada e descartada. Cada palavra de pena que me dirigiam era mais um tijolo que eu colocava no muro da minha determinação. A solidão da minha casa não era mais opressiva, era estratégica. A semana se arrastou numa névoa de ansiedade e propósito. Eu comia pouco, dormia menos ainda, mas uma energia fria me mantinha de pé. Eu limpava a casa, cuidava das minhas plantas e, à noite, sentava na poltrona de Antônio, segurando o pequeno gravador que o Dr. Mendes me emprestou, ouvindo aquela fita de novo e de novo, até que cada palavra venenosa de Ricardo estivesse gravada a ferro e fogo na minha memória. Eu não estava decorando um texto, estava absorvendo a coragem que precisaria. O medo vinha em ondas, a dúvida de que talvez eu não conseguisse ir até o fim. Mas então eu olhava para o retrato do meu Antônio na parede e a força dele parecia fluir para dentro de mim. Eu não estava sozinha. Ele estava ali, em cada passo do plano. A noite da festa chegou. O ar estava carregado com o cheiro de quentão e de milho assado. O salão paroquial, enfeitado com bandeirinhas coloridas, estava lotado. Vesti um vestido simples, preto, o mesmo que usei na missa. Eu não estava ali para celebrar. Estava ali para executar uma sentença. Vi Silvia e Ricardo de longe. Ele, de terno, ria alto, dando tapas nas costas de outros fazendeiros. Ela, com um vestido brilhante que parecia deslocado, sorria um sorriso forçado. Eles já se comportavam como os herdeiros, os novos patrões. Quando me viram, vieram em minha direção. Ricardo me deu um abraço falso. Que bom que a senhora veio, sogrinha. Precisa se distrair. O hálito dele cheirava a vinho caro e a mentiras. Silvia me olhou com uma mistura de pena e impaciência. Mamãe, a senhora está bem? Parece tão pálida.
Ela segurou meu braço, mas o toque era frio, protocolar. Fique sentadinha aqui, não se canse. Eles me guiaram até uma mesa no canto, como se estivessem guardando um objeto frágil e incômodo. Assenti em silêncio, deixando que me subestimassem uma última vez. Sentei-me e observei. Vi os olhares de pena que as pessoas me lançavam, os cochichos. Todos viam a viúva de Antônio, a pobre coitada. Ninguém via a mulher que estava prestes a incendiar aquele salão com a verdade. A espera foi a parte mais difícil. Cada minuto parecia uma hora. Meu coração batia devagar e pesado, um tambor de guerra anunciando a batalha. Finalmente, o padre subiu ao palco para dar início ao leilão. Agradeceu a presença de todos e anunciou que, antes de começar, o Dr. Mendes, como representante de uma das famílias mais antigas da cidade, gostaria de dizer algumas palavras em homenagem a Antônio. Meu estômago gelou. Era a hora. Dr. Mendes subiu ao palco, sério, imponente. Ricardo e Sílvia se ajeitaram nas cadeiras, com sorrisos presunçosos, esperando um discurso elogioso que, de alguma forma, os incluísse. Eles achavam que a homenagem ao meu marido era, na verdade, o início da coroação deles. Mal sabiam que era o fim de tudo. Dr. Mendes falou sobre a honra, o trabalho e a decência de Antônio. Falou sobre o amor dele por aquela terra e por aquela comunidade. E então, sua voz mudou, ficou mais dura. Antônio era um homem que valorizava o legado, e ele sabia que o maior inimigo de um legado não é o tempo, mas a ganância. Por isso, em seus últimos dias, ele se preocupou em proteger o que construiu e deixou uma última mensagem. Dona Rosa, por favor, suba ao palco. Um silêncio curioso tomou conta do salão. Ricardo olhou para Sílvia, confuso. Eu me levantei. Cada passo em direção àquele palco parecia pesar uma tonelada, mas minhas pernas não fraquejaram. O destino da minha vida estava naqueles poucos metros. Quando cheguei ao lado do Dr. Mendes, ele me entregou o microfone. Olhei para a multidão. Rostos conhecidos, amigos, vizinhos. E no meio deles, o rosto da minha filha, agora pálido de apreensão, e o do meu genro, com um sorriso congelado que não chegava aos olhos. Respirei fundo. Boa noite a todos. Minha voz saiu clara, sem tremor. Meu Antônio não era um homem de muitas palavras, mas era um homem de muita verdade. E nos últimos dias, ele se sentiu na obrigação de registrar uma verdade sobre o futuro de tudo que nós construímos. Uma verdade que eu preciso que todos vocês ouçam, para que entendam o que é a honra e o que é a traição. Um murmúrio percorreu o salão. Ricardo se levantou de um salto. O que é isso? Minha sogra não está bem. Ela está confusa pela dor. Padre, isso é um absurdo. Mas, doutor... Mendes fez um sinal para o rapaz do som. Eu tirei o pequeno gravador do bolso da minha saia. Era um modelo antigo, simples. Coloquei-o perto do microfone. Esta é a última conversa de negócios do meu marido. Por favor, escutem com atenção. E apertei o botão de tocar. O chiado da fita encheu o salão, seguido pela voz fraca de Antônio. E então, a voz de Ricardo, nítida, cruel, cortante como vidro quebrado, ecoou pelos alto-falantes. Pense você, seu velho. Pense que esse império de barro que você construiu vai finalmente servir para alguma coisa. Assine logo os papéis. Ou você quer que a Sílvia saiba das suas dívidas de jogo? Ela tem vergonha de você. O silêncio no salão era total, absoluto, pesado. As pessoas se olhavam, boquiabertas. A voz de Ricardo continuou, confessando seus planos, seu desprezo, sua chantagem contra um homem que estava morrendo. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre a reputação que ele tentava construir. Vi o rosto de Sílvia se desfigurar em uma máscara de horror e incredulidade. Ela olhava para o marido como se nunca o tivesse visto antes. Quando a gravação terminou, o silêncio que se seguiu foi mais alto que um grito. Ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse parado. Então, Sílvia soltou um soluço, um som rasgado de pura vergonha e desespero. Ricardo estava branco como cera, os olhos injetados de ódio e pânico. Ele tentou dizer algo, gaguejou, mas as palavras não saíram. Ele olhou em volta, para as centenas de olhos que o julgavam, e viu apenas desprezo. A máscara de bom moço, de genro dedicado, havia se espatifado no chão, revelando o monstro por baixo.
A humilhação era completa, pública e irreversível. Ele então explodiu. Com um rugido de fúria, tentou avançar para o palco, para me arrancar o microfone, para destruir o gravador. Sua velha louca! Eu vou te processar. Eu vou acabar com você. Mas antes que ele pudesse dar 2 passos, 2 homens, fazendeiros vizinhos, amigos de infância de Antônio, se levantaram e o seguraram pelos braços. Ele se debatia, mas era inútil. Estava encurralado pela sua própria podridão, exposto diante de todos que ele tentou enganar. A reação da comunidade não foi de pena, mas de uma fúria fria e silenciosa. A justiça estava sendo feita ali, pelos olhares, pelo desprezo coletivo. Com o salão ainda em choque, Dr. Mendes pegou o microfone de volta. Sua voz era calma, mas soava como a de um juiz proferindo uma sentença final. A chantagem que vocês ouviram não funcionou. Antônio não cedeu. Em vez disso, ele tomou uma decisão para proteger seu legado para sempre. Ele fez uma pausa dramática. Há 3 meses, Antônio e Rosa transferiram legalmente cada centímetro de terra, a casa e todas as suas economias para uma nova entidade. Eles não têm mais nada, porque agora tudo pertence à Fundação Educacional Antônio e Rosa, cujo único propósito é financiar os estudos de jovens agricultores desta cidade. O choque no rosto de Ricardo se transformou em desespero puro. A fortuna que ele já contava como sua, a salvação para suas dívidas, tinha virado pó diante de seus olhos. Dr. Mendes continuou, lendo um trecho do estatuto. Dona Rosa tem o usufruto vitalício de todos os bens. Após sua partida, tudo será liquidado em prol da educação. Não há nada a ser herdado. Absolutamente nada. O silêncio foi quebrado por um som. Um único par de mãos batendo palmas no fundo do salão. Depois outro. E mais outro. Em segundos, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo. Não para mim, para Antônio, para a justiça, para a dignidade que se recusou a morrer. Olhei para minha filha. Ela estava encolhida na cadeira, chorando descontroladamente. Mas não eram lágrimas de luto pelo pai. Eram lágrimas pela herança perdida, pela humilhação pública. Naquele momento, eu entendi que a filha que eu criei tinha morrido há muito tempo, envenenada pela ganância do homem que ela escolheu. Ricardo, finalmente, parou de lutar. Ele apenas olhou para mim, derrotado, o ódio em seus olhos prometendo uma vingança que ele nunca teria o poder de executar. Ele não tinha mais nada, nem dinheiro, nem reputação, nem o respeito de ninguém naquela sala. Eu não senti alegria, não senti vingança. Senti um alívio pesado, como o de um soldado que sobrevive a uma guerra que nunca quis lutar. Desci do palco devagar, enquanto os aplausos continuavam. As pessoas abriam caminho para mim, me tocavam no braço, diziam palavras de apoio. Força, Dona Rosa! Seu marido era um grande homem. A senhora fez a coisa certa. Eu apenas balançava a cabeça, cansada demais para responder. Eu não precisava mais falar. A verdade, finalmente, havia gritado mais alto do que todas as mentiras. A guerra tinha acabado, e eu, a velha frágil e esquecida, tinha vencido. Saí daquele salão paroquial sem olhar para trás. Os aplausos foram se tornando um som distante, abafados pelo zumbido nos meus ouvidos. Eu não sentia triunfo, sentia o peso de uma guerra terminada. Cada passo para fora daquele lugar era um passo para longe da filha que eu não reconhecia mais, do homem que destruiu minha família por dentro. As pessoas me olhavam com um respeito novo, um tipo de admiração que eu nunca pedi. Não queriam mais me consolar, queriam apertar minha mão, mas eu só queria o silêncio da minha casa, o cheiro do meu Antônio nas paredes. A justiça tinha sido feita, mas a ferida da traição era algo que tempo nenhum curaria. A vitória, às vezes, tem o gosto amargo da perda definitiva. Eu não ganhei uma guerra, apenas sobrevivi a ela. Naquela mesma noite, o carro deles parou em frente à minha porteira. As luzes dos faróis cortaram a escuridão do meu quintal, como 2 lâminas. Eu os observei da janela da cozinha. Ricardo saiu do carro batendo a porta, o rosto vermelho de ódio. Silvia veio atrás, tropeçando, o rosto inchado de tanto chorar. Ele começou a gritar meu nome, a esmurrar a porteira de madeira, me chamando de velha louca, de ingrata. As ameaças dele eram vazias, o som de um animal encurralado. Silvia apenas chorava, um choro de autocomiseração de quem perdeu não a mãe,
mas a fonte de dinheiro. Eu permaneci em silêncio, dentro da minha fortaleza. O barulho deles não podia mais me alcançar. O poder deles sobre mim havia se desfeito em pó naquele salão. Abri a janela apenas o suficiente para que minha voz chegasse até eles, fria e firme como o vento da noite. Esta propriedade não me pertence mais. Pertence à Fundação Antônio e Rosa. E eu, como usufrutuária, não autorizo a entrada de vocês. Ricardo parou de gritar, pego de surpresa pela minha calma. Você não pode fazer isso, é a nossa herança, ele berrou. Não há herança, respondi. Herança é algo que se merece. Vocês tiveram a chance de herdar nosso amor, nosso respeito, nosso legado de trabalho, mas escolheram a ganância. Agora não tem nada. Silvia se ajoelhou no chão de terra, suplicando. Mamãe, por favor, o que vai ser de nós? A pergunta dela não era sobre família, era sobre dinheiro. E para essa pergunta, eu não tinha mais resposta. Eu sou sua única filha, ela gritou, a voz rasgada de desespero. Foi a última cartada, o último golpe de chantagem emocional. E foi o que selou o fim de tudo para mim. A minha filha, eu disse, e minha voz não tremeu. Teria honrado a memória do pai. Teria me segurado a mão no momento da minha maior dor, em vez de planejar como tomar tudo que era nosso. A minha filha não teria permitido que o marido chantageasse um homem doente no leito de morte. Eu não sei quem você é, mas a minha filha morreu para mim naquele banco de igreja, com aquele sussurro de finalmente. Fechei a janela devagar. Lá fora, o choro dela se misturou aos xingamentos dele. E então, o som do motor do carro se afastando, levando com ele os últimos vestígios da família que eu um dia pensei ter. No dia seguinte, o Dr. Mendes veio me visitar. Ele trouxe café e pão fresco. Sentamos na varanda e pela primeira vez em meses, o ar da manhã parecia leve. Ele me explicou os detalhes legais. Me garantiu que a fundação era uma fortaleza de aço, que eles não poderiam tocar em um único tijolo. Contou que as notícias na cidade corriam rápido. Os sócios de Ricardo já estavam pulando fora do barco. As dívidas dele vieram à tona. A humilhação pública foi apenas o começo da ruína que ele mesmo construiu. Eu ouvia tudo com uma paz estranha. Não havia satisfação na desgraça deles, apenas a constatação fria de que a vida, às vezes, cobra as contas com uma precisão assustadora. A justiça de Antônio foi silenciosa, mas suas consequências foram um trovão. A cidade me abraçou de um jeito diferente. A vizinha me trouxe um bolo de fubá, dizendo que era a receita que minha mãe me ensinou. O dono do armazém não me deixou pagar pelas compras. É por conta da casa, Dona Rosa, em honra ao seu Antônio, ele disse com os olhos marejados. As pessoas não me olhavam mais com pena. Olhavam com um carinho que aquecia a alma. Elas não viram uma velha que se vingou. Viram uma mulher que protegeu um legado. A dignidade que Ricardo e Silvia tentaram me roubar me foi devolvida em dobro, não por mim, mas pela comunidade que testemunhou a verdade. Eu não estava mais sozinha na minha dor. Estava cercada pelo respeito que eu e meu marido construímos ao longo de 50 anos. Passei a semana seguinte fazendo uma limpeza. Não na casa, mas na alma. Juntei em uma caixa de papelão todas as fotos de Silvia e Ricardo, o porta-retrato do casamento deles, que ficava na estante. Os presentes de Dia das Mães que ela me dava, sempre caros e impessoais. Cada objeto era uma lembrança de uma mentira, de um amor que se provou falso. Não rasguei nada, não queimei. Apenas embalei tudo com cuidado, como se estivesse guardando as peças de um museu de uma vida que não era mais minha. Levei a caixa para o galpão e a coloquei no canto mais escuro. Não era um ato de ódio, era um ato de libertação. Eu estava, finalmente, limpando a minha casa para que a paz pudesse entrar e morar nela de vez. E a paz veio, lenta, mansa, como o sol da tarde entrando pela janela. Pela primeira vez em anos, eu dormi uma noite inteira, sem acordar com o barulho de um carro na estrada. Eu me sentei na poltrona de Antônio e não senti mais a angústia da perda, mas a gratidão pela vida que tivemos. O sentimento de estar sendo vigiada, a paranoia de que estavam mexendo nas minhas coisas, tudo isso se dissipou como neblina. A casa voltou a ser meu lar, meu refúgio, e não um campo de batalha. O silêncio não era mais opressivo, era companheiro. Eu estava sozinha, sim, mas não estava mais solitária. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas,
e eu estava finalmente aprendendo a apreciá-la. Uma manhã, Dr. Mendes me trouxe uma pasta. Dentro, havia a inscrição do primeiro candidato à Bolsa de Estudos, da Fundação Antônio e Rosa. Era um rapaz de uma família vizinha, um menino esforçado, com as mãos já calejadas pela roça, que sonhava em ser engenheiro agrônomo para ajudar os pais. Li a redação dele, cheia de sonhos e de respeito pela terra. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de esperança. O legado do meu Antônio não estava na terra ou nos tijolos, estava ali, naquele pedaço de papel. O suor da nossa vida inteira iria florescer no futuro daquele menino e de muitos outros como ele. A minha luta não foi em vão. Tinha encontrado um propósito muito maior do que eu imaginava. As notícias sobre Silvia e Ricardo chegavam a conta-gotas, trazidas pelos ventos da cidade. Venderam o apartamento na capital para pagar uma parte das dívidas de Ricardo. Tiveram que se mudar para uma cidade distante, onde ninguém os conhecia, para fugir da vergonha. Silvia, me contaram, arrumou um emprego como vendedora numa loja. Pela primeira vez na vida, ela teria que trabalhar de verdade para se sustentar. Não senti pena, nem alegria. Senti apenas a indiferença de quem olha para a vida de dois estranhos. Eles fizeram suas escolhas, e agora estavam colhendo os frutos amargos que plantaram. A justiça não precisou de mim para continuar seu curso. Ela seguiu seu próprio fluxo, como um rio que sempre encontra o mar. Voltei ao cemitério algumas semanas depois. O dia estava claro, com um céu azul que doía os olhos. Levei a flor preferida de Antônio, a margarida do campo. Sentei-me ao lado da sua lápide e, pela primeira vez, conversei com ele sem o peso da guerra nos ombros. Conseguimos, meu velho. Sussurrei para o vento. O nosso suor está seguro. Nossa história vai virar futuro para outros. Pode descansar em paz, meu amor. A casa está em ordem. Fiquei ali por muito tempo, sentindo o sol esquentar meu rosto. Não havia mais lágrimas, apenas uma saudade serena e a certeza profunda de que eu tinha cumprido a promessa que fiz a ele. A minha dignidade, que eles tentaram pisotear, estava mais forte do que nunca. Minha vida agora é simples, mas é minha. Sou a guardiã de um legado, a senhora de uma casa cheia de paz. Não sou mais a viúva de Antônio, sou Rosa, a mulher que aprendeu a lutar com as armas que tinha, a verdade e a memória. A dor da traição ainda existe. É uma cicatriz que não some, mas ela não me define mais. O que me define é a força que encontrei nas cinzas, o propósito que nasceu da decepção. Minha história não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre mostrar que o trabalho honesto e o amor verdadeiro constroem algo que nenhuma ganância pode destruir. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.